Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse momento nós vamos estar falando sobre bloqueios mentais. Vamos estar falando sobre os 5 principais bloqueios mentais que aí afetam a vida das pessoas de uma forma tremenda, que se você não tratar dessa forma, isso você vai levar para a sua adolescência e você pode levar até para a sua vida adulta. Isso vai impactar de forma positiva ou negativa na sua vida. Então fique comigo até o final. Nós vamos estar falando sobre cada um deles e eu vou fazer aqui um breve resumo sobre cada um desses bloqueios. E você pode estar se identificando com cada um deles. Então, se você for se identificando com cada um desses bloqueios, que você coloque aí no chat, que você coloque aí nos comentários também, você que vai ver depois esse vídeo, porque talvez vai ficar gravado, e você pode estar fazendo aí os seus comentários, porque o seu comentário pode ser o problema de alguém que talvez não teve a coragem de fazer esta pergunta, mas com a sua pergunta você vai esclarecer a dúvida de um companheiro seu. Então nós vamos estar falando sobre esses 5 principais bloqueios que muitas vezes está atrapalhando a vida das pessoas. Hoje mesmo eu tive atendendo uma pessoa e quando nós tratamos desse assunto, nós vemos que muitas pessoas estão sofrendo com esse tipo de situação nas suas vidas e isso afeta aí os seus relacionamentos, afeta a sua saúde, afeta a sua vida amorosa, afeta a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida profissional e principalmente aqueles que trabalham aí na área da saúde. Isso pode estar afetando e afeta muitas pessoas em qualquer aspecto da vida. Se nós não tratarmos estes bloqueios, ele vai interferir observe bem, com os seus efeitos nas nossas vidas e talvez você nem perceba o que está acontecendo à sua volta e talvez o que está acontecendo é um desses bloqueios que está afetando a sua vida, o seu relacionamento e o seu crescimento pessoal, espiritual e profissional. Então observe bem, quando nós falamos deste assunto, dos 5 principais bloqueios, então eu vou falar aqui sobre o primeiro. O primeiro bloqueio olha, observe bem, eu espero que você esteja anotando e acompanhando comigo. Então vamos para o primeiro bloqueio. O primeiro bloqueio olha só, os bloqueios acontecem através das pessoas mais próximas de nós. E essas pessoas elas têm autoridade sobre as nossas vidas e talvez de uma forma inconsciente elas afetam nossas vidas e nós passamos o tempo e não percebemos por que isso está acontecendo e não sabemos como lidar com esse tipo de situação. É até dito aí pelos profissionais que essa seria a doença do século 21, a tal da depressão. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas ainda não aprenderam a tratar os seus bloqueios emocionais. Então, o primeiro bloqueio emocional, olha só, o primeiro bloqueio emocional, então eu espero que você depois não entenda mal. Você não vai culpar nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas autoridades que nós vamos estar falando aqui agora, porque
nem elas mesmas, às vezes, sabem por que agem assim. E muitas vezes elas agem por causa da proteção, do autocuidado, da forma que elas aprenderam. E isso muitas vezes afeta a vida das pessoas. E o primeiro, os 5 principais bloqueios. O primeiro bloqueio é pais. O segundo, olha só, pais. O segundo é professor. Olha só. O terceiro são líderes, sejam eles religiosos, então são líderes. Os principais são os líderes. E o quarto é os parentes, pessoas mais próximas. Elas afetam diretamente na sua vida. E em quinto lugar, observe bem, em quinto lugar, os políticos. Os políticos. Então, esses são os 5 principais que eu estou falando para você, mas tem muitos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro. Vamos falar dos pais. Olha só, os pais, muitas vezes, eles afetam diretamente na vida dos seus filhos. E isso acontece muitas vezes por causa do cuidado, mesmo se eles entender, muitas vezes são a forma que eles são criados e eles vão repassando aquela vivência para outras pessoas. E eles não entendem que se eles não se policiar, eles estão afetando no crescimento dos seus filhos. E muitas vezes isso leva para a sua fase adulta, leva para o relacionamento, leva para o seu casamento e assim por diante. Porque quando um filho ele está dentro de uma casa, onde ele só vê confusão, onde ele só vê briga, onde ele só vê contenda, onde ele só vê palavrão, é lá o ambiente que ele mais convive, é nesse ambiente que a sua mente, a sua estrutura, ela está sendo moldada. E quando isso está acontecendo, muitas vezes, sem perceber, eles estão afetando diretamente ou indiretamente a vida, a sua vida. E talvez você tenha se deparado com esse tipo de situação na sua vida. Então, muitas vezes, uma palavra que você ouviu, muitas vezes, uma mentira que os seus pais às vezes falaram, muitas vezes o autocuidado demais afeta no seu crescimento. Então, muitas vezes, por quê? A maioria das pessoas ela tem bloqueio com seus pais. Não se entende muitas vezes com sua mãe. Não se entende muitas vezes com seus pais. Então, tem muitos filhos que ainda não resolveram a sua vida com seus pais. Tem muitos filhos que não falam com seus pais, por causa, às vezes, do tratamento, da forma. Muitos pais aí foram bruscos, trataram aí de uma forma brusca, mas muitas vezes isso é a forma que eles foram tratados. Tem muitos pais que não sabem demonstrar amor, não sabem demonstrar afeto, não sabem demonstrar carinho. E muitas vezes os filhos, eles esperam por isso, mas não é isso que eles entendem. Então eles começam a julgar os seus pais por aquilo que eles estão passando. Se eles não sem entender por que eles estão agindo assim. Muitas vezes estão dentro de uma casa que tem espancamento, é briga, agressão física. E isso acontece demais. No ambiente a qual a pessoa está inserida, onde ela ouve que homem não presta, onde ela ouve que mulher não presta, onde ela vai ouvindo esses tipos de palavrões. Então ela vai ficando observando, porque a sua mente está sendo moldada. E quando ela entrar em um relacionamento, ela vai ter esse mesmo ponto de vista, de que homem não presta, de que mulher não presta. Isso é vice e verso. Então, pode isso acontecer tanto para o homem como para a mulher. Então, isso é muito importante. E isso vai criando
uns tipo de crença, uns tipo de crença que vai sendo impregnado na sua mente. Então, porque a sua mente, ela tem duas partes. Então, eu digo assim, muitas vezes, um ser humano, ele tem as três mentes. Ela é dividida em três partes. Mas você aprende que ela é duas. A primeira parte é a mente consciente, é a parte racional. É onde você recebe as primeiras informações através do tato, do paladar, da audição e do olfato. Olha só, do tato, paladar, audição, olfato e qual é o outro? Olha, são 5. Audição, olfato, paladar, visão e audição. Então, esses são os meios que a sua mente racional ela capta as informações. Então, muitas vezes, uma pessoa ela sofre agressão física dos pais. Então, isso vai colocando na mente. Ou ela está vendo agressão física, ou agressão verbal, né? Então, aquilo vai sendo moldado na sua mente. Então, a mente racional, e quando ela se envolve de uma forma tremenda, isso vai para a sua mente inconsciente. Que na mente consciente é onde estão a mente superior, onde a pessoa mais criativa, onde ela vai poder exercer as suas vontades. É que na mente, a sua mente superior, você tem a intuição, a vontade, a percepção, a imaginação, olha só, que tem na sua mente inconsciente. É percepção, vontade, imaginação, intuição, né, que você tem na sua mente inconsciente. Então, observe bem, mas são muito mais. Eu estou citando aqui alguns para você entender como que é um poder incrível que as autoridades ela coloca sobre a sua mente. E isso vai se tornando uma forma de crença, aonde isso você leva para a sua vida, muitas vezes, sua vida adulta. E muitas pessoas estão sofrendo porque elas não sabem tratar disso. Ou há muitas vezes alguém que foi aí abandonado pelos pais, não foram bem cuidado pelos pais. Então isso é muito importante que você entenda. Observe bem. Mas nós não devemos culpar os nossos pais porque eles agiram assim. Muitas vezes eles querem te colocar numa escola boa, eles querem que você estude, que você cresça, que você se torne um advogado, ou vice-versa. E muitas vezes isso não é o seu desejo, isso não é a vontade do seu coração, mas é isso que eles querem. Por quê? Eles colocam sobre a sua vida. Por quê? Não é porque eles são maus, é porque eles estão querendo o seu bem, mas é da forma deles. E muitas pessoas elas sofrem por causa disso, porque elas não têm ainda uma estrutura para lidar com esse tipo de situação. E assim é em muitas áreas da vida. Então, quando nós entendemos sobre esse tipo de assunto, então quando nós aprendemos, então nós vamos tratar esse tipo de assunto. Então nós vamos tratar com nossos pais, nós vamos entender que eles não são culpados por isso que está acontecendo. Então como é que nós vamos nos livrar desse tipo de situação? É através do perdão. Nós vamos perdoar os nossos pais, porque eles não são culpados. Eles estavam querendo o nosso melhor muitas vezes. E não era porque, muitas vezes, os nossos pais, eles estão retratando os pais deles. Talvez eles não foram amados, talvez eles não foram bem tratados. E muitas vezes eles estão reproduzindo nos filhos. E talvez você é uma pessoa que pode ser uma vítima inconscientemente do comportamento dos seus pais. Então, muito bem. Então, o segundo bloqueio, a segunda maneira que as pessoas são mais bloqueadas. Professores. Olha só, são as autoridades
as pessoas mais próximas, professores. Por quê? A escola, ela não educa, observe bem, a escola, ela não educa, ela ensina. A escola não educa, a escola ensina. A educação que você pega é lá na sua casa, é junto com seus parentes, é junto com as pessoas mais próximas. Então, na escola, você apenas aprende. E os professores, eles também passaram pelo mesmo processo que você passou. Então, muitas vezes você vai ouvir, eu já ouvi isso, né, professor me chamar de neguinho, né, que você não vai para frente, que você não sabe de nada, e assim por diante. Eu, como aluno, eu ouvi isso, e não foi nenhuma e duas vezes. Então, se nós não aprendemos a tratar com isso, então você vai ouvir que você é burro, né, não sabe de nada. Então, isso afeta. Então, o que são autoridades que afetam o seu crescimento. São autoridades que te bloqueiam para que sua vida, muitas vezes, ela não ande, que você fique sofrendo com depressão, com angústia, com ódio no coração. Mas através dessas informações, você vai aprender a lidar com cada uma delas. E você vai entender que muitas vezes essas pessoas, elas não estão conscientes do que elas estão fazendo. Do que elas estão fazendo. Quantos relatos eu tenho visto de pessoas, de alunos. Você vê hoje, até nos dias atuais, muitos professores não sabem lidar com alunos. Muitas vezes um aluno ele sai da sua casa, ele está sofrendo, né? Ele está sofrendo alguma coisa. Talvez ele foi para a escola sem comer, que ninguém sabe muitas vezes a realidade de cada pessoa. E muitas vezes, porque eu digo por experiência própria, que eu já fui para a escola com fome, a barriga doendo, né? A barriga doendo. Então, por quê? Porque eu queria estudar. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem qual é a sua realidade. E elas vão te tratar mal. E elas vão ali te criticar o que está acontecendo dentro da sala de aula. Então, muitas vezes, os professores, isso, observe bem, eu não estou julgando os professores, é porque também eles são seres humanos como nós, e às vezes eles passam pelo mesmo processo que a nossa sociedade está passando. E sofrem. Quantas vezes eu vi também professores desmaiando dentro da sala de aula, por causa da pressão. Então, isso é importante. E muitas vezes eles reproduzem nos alunos uma briga que teve com seu esposo, né, uma coisa que não deu certo dentro de casa. Quantas vezes eu vi professores que não conseguem lidar com o profissional e o pessoal. E muitas vezes isso está afetando na sua vida profissional, né? Então, você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, nós temos aqui enfermeiros, nós temos aqui pessoas da área da saúde, né? Você que nos acompanha aqui também pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, você se depara, quando você se trabalha nessa área da saúde ou liderança com pessoas. Então, todos nós passamos por uma sala de aula. E é por isso que muitas vezes estes bloqueios estão nos impedindo, muitas vezes mágoa e rancor está sendo acarretado e a sua mente está sendo programada. E o terceiro são os parentes. Parentes está no grau de tio, de primo, de irmão. Então, parentes. Então, todos esses, então, observe bem, tudo está com P. Pai, olha só. Porque pai entra padrasto, entra tudo no pacote. Pai, mãe, aquele que tem a função de cuidado. Então, vem os parentes, que são os primos, que são os tios, que são os irmãos e aqueles mais próximos. Então, muitas vezes você tem um sonho e eles vão dizer, está ficando doido. É onde que tu vai conseguir chegar para frente? Isso vai ser instalado na sua mente.
né? Como tu vai sair dessa? Você não tem nada, você fica sonhando alto aí. Então, você vai ver. Porque se você for observar na história bíblica, no capítulo 37, no livro de Gênesis, na Bíblia, você tem um relato da história de José. José, ele teve um sonho. E naquele sonho dele, os irmãos dele estão ficando doidos. Onde é que tu vai conseguir chegar no patamar que tu está querendo? E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Acontece no meio da nossa parentela. Então, por quê? Porque eles não acreditam. É você que tem que acreditar nos seus sonhos. E muitas vezes, por estar ouvindo as pessoas falar isso, você não consegue avançar, não consegue fluir e ser feliz. Então, isso é muito importante. Esse é o terceiro principal bloqueio. E o quarto bloqueio, observe bem, líderes. E entre líderes, observe bem, nos líderes entra patrão, pastor, padre e assim por diante. É onde você convive, é onde você passa o seu tempo, onde você vai pegando coisas. Por quê? Você vai aprendendo aquilo que eles estão repassando, que muitas vezes eles aprenderam de forma errada. E eles usam a forma de autoridade para machucar. Porque o conhecimento, ele transforma a vida das pessoas, ele não humilha. E muitas pessoas, por estar em uma posição, elas humilham as pessoas em vez de transformar quando estão numa posição de liderança. Então, quantas pessoas eu já ouvi, já tratei machucadas porque viram uma palavra mal colocada de líderes, que ouviu uma palavra mal colocada do seu patrão, uma palavra que foi maltratada no seu local de trabalho. Então, assim por diante. Muitas pessoas aqui que me acompanham aqui pelo Instagram podem se identificar que são pessoas da saúde, que trabalham com pessoas que elas sofrem esse tipo de abandono aí pela família, pelos parentes, muitas vezes pelos pais. Então isso faz com que elas fiquem tristes. Então observe bem, olha só como que isso é importante. Então nesse quarto bloqueio é onde entram os líderes. Os líderes que influenciam diretamente na sua vida, no conselho, na condução, e muitas vezes começam a usar, entre aspas, dos seus poderes para estar subjugando as pessoas, direcionando, fazendo aquilo que elas querem, fazendo aquilo que elas determinam que seja feito, em que as pessoas não têm o direito de escolha. Olha só como que isso é importante que você entenda. Porque nosso mundo brasileiro, principalmente aqui no Brasil, as pessoas, a cultura brasileira, as pessoas aprenderam que elas têm que se curvar diante de autoridade. Elas têm que se curvar. Então, observe bem, hoje, se você vê uma pessoa, então, olha só o que eu estou falando para você. Quando eu era da farra, eu fui em shows, observe bem, em shows, e que às vezes eu via as pessoas passando mal, as pessoas aí entrando em crise, porque elas se curvavam diante de um cantor, diante de alguém que ela julgava ser mais interessante do que ela. E quando ela se deparava com esse tipo de pessoas, de longe, elas já começam a sentir tremor, elas já começam a sentir calafrio, elas começam a sentir algo dentro de si, porque elas acham que tem que andar se curvando para a autoridade. Pessoas que estão no nível mais elevado do que ela. Então, cada um de nós, independente da posição, nós somos iguais. Nós somos iguais. Então, nós não podemos estar nos curvando
diante de ninguém. Observe bem o que eu estou te dizendo. Mas nós temos que aprender a respeitar as pessoas e as suas posições. É diferente. Não andar nos curvando, beijando a mão. O que é isso? Então, observe bem, isso é bloqueios, que você às vezes viu isso, e isso afeta a mente de muitas pessoas, e elas começam, esses efeitos vai fazendo efeito na sua vida adulta, vai fazer efeito na vida adulta. Então, você que é pai, você que é mãe, que está me acompanhando, então tenha muito cuidado na criação dos seus filhos. Tenha muito cuidado. Então, observe bem, esse é o quarto. E em quinto lugar, eu estou fazendo apenas aqui um resumo desses bloqueios. Existem vários tipos de bloqueio. Você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, se você quer que a gente fale mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Que tipo de assunto que você quer que a gente fale? Que tipo de bloqueio? Como? Aqui não vai dar para falar porque aqui é uma live curta. Então, se você pode colocar aí nos comentários como que nós tratamos cada um desses bloqueios. Que nós estaremos na próxima live falando sobre este assunto para abençoar a sua vida. E o quinto e último dos principais bloqueios, políticos. Olha só, com P também, político. Os políticos influenciam diretamente no comportamento das pessoas. Eles influenciam diretamente no comportamento das pessoas. Observe bem, agora nós estamos para entrar na época das políticas. Nós estamos para entrar. E você vê muitas pessoas, elas brigam, elas entram em contenda, entram em contradição, elas ficam sem falar com as outras, porque elas estão sendo colocadas na sua mente um sistema de crença em que eles estão colocando na mente das pessoas e elas não estão entendendo o que está acontecendo. E elas começam a se degladiar entre si, porque elas estão sendo, eu falo assim, elas estão sendo feita uma lavagem cerebral, porque político nenhum vai mudar a sua vida. Observe bem o que eu estou te falando. Político nenhum vai mudar a sua vida. Se você não se esforçar, se você não buscar pelos seus resultados, você não vai para lugar nenhum esperando que políticos façam isso por você. Então é você que tem que colocar as mangas para fora, e buscar aquilo que você quer para a sua vida, sem estar se rebaixando para esses tipos de pessoas. Então isso é muito importante. Eu não estou dizendo que você não deve fazer a sua escolha de voto. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer a sua escolha as suas escolhas, mas você tem que ter a sua escolha consciente e não estar entrando em conflito com as outras pessoas por causa da lavagem cerebral que as pessoas estão tendo. Você pode ter suas opiniões, claro que você pode, mas nunca isso pode estar afetando diretamente nas suas emoções. Porque quantas vezes eu já vi pessoas brigando por causa de político? É porque eles colocam um sistema de crença que eles vão fazendo uma lavagem cerebral na sua mente, para você não entender através dos noticiários, porque tudo que roda no mundo está envolvido dentro desse sistema. E se você estiver esperando melhoria através desse tipo de sistema, pois você está perdendo o seu tempo. Eu sinto muito dizer isso para você, mas você está perdendo o seu tempo.
você está sendo bloqueado por esses tipos de pessoas. Então, quais são elas? Pais, parentes, professores, liderança e políticos. Olha só, os 5 principais. Existem outros vários tipos de bloqueio que impede do seu crescimento e que isso afeta diretamente nos seus relacionamentos. E isso afeta diretamente na sua vida profissional. Isso afeta diretamente na sua vida emocional. Isso afeta o seu coração, a sua alma. A sua alma. E se você não aprender a lidar com esse tipo de situação e resolver esses conflitos internos, que muitas vezes você não entende porque está passando por isso, é só você dar uma olhadinha lá para trás que você vai entender. Mas para você olhar lá para trás, não é você para olhar em forma de julgamento. Ah, eu fui abandonado pelos meus pais. Ah, eles tentaram me matar ainda na barriga da minha mãe. Eu não sei qual é o seu tipo de situação, mas entenda uma coisa, essas pessoas, elas foram fundamental para o seu crescimento. Agora, o que você tem que fazer? Você tem apenas que pegar todas essas experiências e ressignificar. Ou seja, ressignificar é o quê? É a forma que você vai fazer com o que fizeram com você. É a forma que você vai responder aquilo que fizeram com você. Isso é muito importante. Por quê? Eu quero só que trazer um relato para você. Na escola onde eu estudei, onde também eu era chamado de neguinho, isso, aquilo, outro, muitas vezes as cadeiras que era para me sentar, outros pegavam e assim por diante. Então o que acontece? Tempos depois, quando eu comecei a estudar, buscar por conta própria, não ficar só esperando, porque tem muitas pessoas que ela fica esperando só da escola. Então eu fui aprendendo, fui buscando em outras fontes. Então o que acontece? Um dia tinha uma reunião na escola. E nessa reunião na escola, um dos professores me colocaram para falar. Observe bem. E naquele momento, aquele neguinho que era burro, estava diante de todos os professores e aluno falando. Então eu tive uma fala de uns 3 minutos e quando terminou, eu via todo mundo ali, alguns batendo nas minhas costas, me dando os parabéns, mas porque anteriormente eu tinha sido tratado de uma forma. Mas nós temos que dar a volta por cima e entender, olha só, que nós temos que lidar com esses conflitos mentais e trabalhar isso na nossa vida e não deixar que isso nos atrapalhe, mas que isso sirva de combustível para o foguete poder subir. Então, é um combustível que quando você ressignifica tudo isso, você vai dar sentido que isso te fez mais forte, que isso te fez crescer, e isso vai fazer uma transformação na sua vida. Isso nós chamamos de ressignificação. Porque quando você ressignifica, você está lidando com os conflitos mentais e resolvendo e levando a sua vida para um outro nível. Então você vai ver uma pessoa livre e feliz sem carregar ninguém nas costas. Porque tem um texto bíblico em Romanos, no capítulo 12, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. A renovação da sua mente, do seu intelecto, essas crenças que foram colocadas, impregnadas através dessas autoridades, desses bloqueios, você tem que ressignificar todos eles e transformar sua mente para que você viva uma vida feliz. Então, quero aqui estar agradecendo você que nos acompanhou até agora. Temos aqui pelo Instagram a Fernanda Silva, temos aqui a Paula Chagas, temos aqui a Fábio Costa,
Muito obrigado aí a todos vocês por estar nos acompanhando. Então, quero aqui estar desejando a todos aí um ótimo final, um ótimo feriado, melhor dizendo, um ótimo feriado e fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Olha, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não se esqueça, ó, inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E você que nos acompanha aqui pelo Instagram, comente e compartilhe aí, dá um aviãozinho aí para os seus amigos, para que ele seja transformado através dessas informações. Eu estou vendo se uma forma de nós fazermos esse tipo de live, de conteúdo, se você gostou, aqui pelo Instagram, para nós darmos continuidade a esse tipo de assunto, porque isso é fundamental para nossas vidas. Então, forte um abraço e até o nosso próximo vídeo.